Olá rapaziada, aqui mais um vídeo, tá? Vou falar aqui sobre compaixão. Coloquei a imagem de Cristo aqui, mas não vou falar propriamente do cristianismo, tá? Apesar de que o cristianismo e a filosofia ocidental se encontram em muitos pontos e tangenciam, né, constantemente. E a relação entre a filosofia e o cristianismo é muitas vezes ambivalente, uma relação ambivalente. Basta você pensar por um lado, filósofo cristão como Santo Agostinho, talvez o primeiro grande filósofo cristão, né? De um lado e do outro lado Nietzsche, né? Distância temporal e também distância de ponto de vista, né? Se a gente fosse mobilizar Nietzsche para falar da compaixão, a gente ia falar da compaixão de um jeito. Se a gente fosse mobilizar Santo Agostinho para falar da compaixão, ia ser dito da compaixão, né, outras coisas. Mas talvez em muitos pontos haveria uma certa convergência, claro. Assim, Santo Agostinho de um lado, como São Tomás de Aquino, ou do outro lado Freud também, tá? Enfim. Mas não é uma exclusividade de cristão a capacidade de serem virtuosos. Inclusive, há muitos cristãos que não sabem nem o que é uma virtude, tá? Não são capazes de serem pessoas morais. E assim como muitos ateus também não são pessoas morais, mas também ateus também podem ser pessoas morais e virtuosas, tá? Por isso é interessante trazer esse tipo de questões, né? Eu não vou me estender muito aqui, papo de 15 minutos, porque se ficar um vídeo muito longo ninguém vai assistir e tal, né? Mas aqui se você não teve oportunidade de entrar em contato com esse livro aqui, ó, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do filósofo francês contemporâneo André Comte-Sponville, tá? Então, você que está tendo contato com uma pérola, uma preciosidade, reflexões muito boas desse filósofo aqui, tá? Falando sobre a compaixão. Ele faz muitas citações de outros filósofos, né? Eu também vou evocar aqui um ou dois filósofos que ele não invoca no livro, não, pelo menos não nesse capítulo, tá? Então, gente, aqui são as palavras basicamente de André Comte-Sponville, mas as vozes de outros filósofos também estão presentes, né, naquilo que aqui é dito. A gente começa com a seguinte pergunta, para não demorar muito: o que atesta o valor de um homem bom? E o que define um canalha, né? De certo, é a prática das virtudes. Vou evocar aqui Aristóteles, porque a visão de Sponville não se afasta muito da visão aristotélica. A questão é: o que é a virtude? A virtude, segundo Aristóteles, são certos modos de escolha ou envolvem escolha. Isso porque o homem é capaz de avaliar, de julgar, de deliberar, de escolher. Mais ainda, né, com Aristóteles, que tipo de coisas devem ser preferidas? Em troca de quais vantagens? No caso do homem, a virtude é a disposição que o torna bom e o que faz desempenhar bem a sua função. E a ação virtuosa está relacionada ao meio termo, né? Aquilo que não é o excesso, nem é o muito pouco. Um homem virtuoso, né, visando praticar boas ações, deve avaliar o momento, escolher bem e sempre buscar ser moderado. Aristóteles, nesse ponto, é mais incisivo do que Sponville na afirmação de que é característico do homem poder refletir e praticar atos livres, avaliar, analisar causas e consequências, atribuir valor, dar sentido à própria ação. Tá? Bom, as virtudes têm nomes. Sponville fala da fidelidade, da temperança, da coragem, da justiça, da tolerância, da simplicidade, além de outras virtudes. Com relação à compaixão, o que ele diz? A compaixão é uma das formas de simpatia, mas é diferente dela e melhor qualificada. Simpatia é sentir com. Também a compaixão tem essa coisa de sentir com o outro, mas a compaixão é a simpatia. Muitos usam a palavra empatia, né? Então a compaixão é empatia na dor ou na tristeza. Em outras palavras, é participar do sofrimento do outro. Claro que nem todos os sofrimentos são iguais, pois há aqueles, por exemplo, que são sofrimentos que nascem de uma dor, de uma coisa negativa, como da inveja, né? Porque o invejoso é aquele que sofre com alegria alheia, né? Há também os sofrimentos que nascem do amor, como, por exemplo, uma mãe que perde um filho e sofre, né?
Tem até uma cena na Bíblia em que Jesus se compadece com uma viúva que perdeu o filho, tá? E ele ressuscita esse filho dessa mulher. Então, compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo nem compartilhar suas razões, sejam elas boas ou más, para sofrer com ele. O cara que compadece, ele se recusa a considerar o sofrimento, qualquer que seja, como um fato diferente e um ser vivo, qualquer que seja, como coisa. Por isso a compaixão é tão misericordiosa. Compaixão é diferente de simpatia, porque é possível simpatizar, né? Você pode simpatizar com o prazer de um torturador, com sua alegria amar, portanto compartilhar sua culpa. Mas com relação ao torturador, pode-se ter também compaixão pelo seu sofrimento ou por sua loucura, por tanto ódio nele, tanta tristeza. É ser inocente do mal que o corrói, é recusar-se, pelo menos, somar ódio ao ódio. Quem compadece sente a tristeza, mas não o ódio, quer o bem e não propriamente a sanguinária vingança. E aqui podemos citar, mais uma vez, Cristo, que também teve compaixão pelos seus carrascos, né? E é uma perspectiva interessante, né? Porque Jesus diz uma coisa que é mais ou menos o seguinte, quando está lá da cruz, né? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Pois o que eles sabiam, os carrascos, os torturadores, é que não estavam matando um homem. Eles pensavam que estavam matando um homem. Mas esse homem era Deus na terra, Deus Filho, que enviado para redimir nossos pecados. Portanto, ignoravam os torturadores que estavam matando Deus, né? Aquele que sabe, que é sábio, vive na virtude, e o que ignora, o ignorante, ao contrário, é o torturador, é o vingativo, o invejoso, etc. Né? Só deixando aqui uma aspas, tá? Do ponto de vista de Cristo, ele sentiu compaixão pelas pessoas, né? E elas eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo. Ainda que, do ponto de vista ateu, elas não estavam muito enganadas, mas é uma outra coisa, né? Correto? De qualquer forma, a compaixão é o contrário da crueldade. A crueldade regozija com o sofrimento do outro. E a compaixão também é o contrário do egoísmo, que não se preocupa quando o outro sofre, tá? A compaixão também se aproxima da piedade, um outro conceito, né? A piedade é uma tristeza que sentimos diante da tristeza do outro e que não salva esta, que continua, nem justifica aquela tristeza. A piedade acrescenta tristeza a tristeza, né? Apenas aumenta a quantidade de sofrimento no mundo. É isso que a condena. Ajudar no amor. E na generosidade é ajudar na alegria, ao passo que ajudar por dever ou por piedade é ajudar na tristeza. Né? A piedade gera uma bondade triste. Já a compaixão é um tipo de amor que afeta o homem de tal sorte que ele se sente alegre com a felicidade do outro e se entristece, né, com o seu infortúnio, quando se aproxima da piedade. Quem compadece se alegra na alegria e se entristece na tristeza. A compaixão é o amor entristecido, no fim das contas. A compaixão, para amar, necessita do sofrimento do outro, depende do espetáculo de sua miséria. Já a piedade só ama o próximo quando ele é lastimável, se encontra em más condições. Mas a caridade se mobiliza perante o outro sem que necessariamente ele se encontre em frangalhos. Por isso a piedade é até melhor do que a piedade. Enquanto uma forma de amor, a compaixão precisamente ela é reativa, projetiva, identificatória. A compaixão é o amor mais baixo, mas também talvez seja o mais fácil. É preciso deixar claro o seguinte, que a compaixão se opõe diretamente à crueldade. A crueldade é um mal maior. E a compaixão também se opõe ao egoísmo, que é o princípio de todos os males. Gostaria aqui de fechar com um ponto interessante, que nos remete à tradição humanista moderna e sua polêmica relação com a ecologia, né? Porque a tradição humanista moderna reservou os direitos ao homem, né? Tem lá a declaração do direito do homem e do cidadão, né? E a ecologia vem falar que também colocar a questão, será que os animais também não têm direitos e que devem ser respeitados?
que devem ser, inclusive, previstos em lei, né? É uma polêmica que vem. A maioria de nossas virtudes só visa a humanidade. A compaixão, ao contrário, simpatiza universalmente com tudo que sofre. Se temos deveres com os animais, como acredito, é antes de tudo por ela, pela compaixão nela. E é por isso que a compaixão talvez seja a mais universal de nossas virtudes. A compaixão é, assim, essa virtude singular que nos abre não apenas para toda a humanidade, né, mas também ao conjunto dos seres que vivos, pelo menos dos que sofrem. A humanidade, enquanto é uma virtude, é quase um sinônimo da compaixão. E o que diz muito sobre ambas. O fato de podermos ser humanos também em relação aos animais, e devemos sê-lo, é a mais clara superioridade da humanidade, da que ela pode se arrogar, contanto que permaneça digna dela. De modo que carecer totalmente de compaixão é ser inumano. Um novo humanismo que não seria desfrutar exclusivo de uma essência ou de direitos que são vinculados a esta, né? Humanismo é aquela parte da filosofia, vamos botar assim, né, que reserva direitos apenas aos humanos, como se ele tivesse uma essência exclusiva. Mas pela compaixão se tem a percepção, né, de que também se deve ter deveres para com o sofrimento do outro, qualquer que seja. Aí ele retoma Rousseau, que também está na época da filosofia das luzes, século XVIII, mas que tem um pensamento um pouco diferente, já que Rousseau diz um pouco o seguinte: a piedade é a premissa, como se fosse a primeira de todas as virtudes. E a piedade é uma espécie de virtude natural. É que ela é um sentimento antes de ser uma virtude. A piedade é uma repugnância inata ao ver o seu semelhante sofrer. Pois tudo que sofre é por isso mesmo, de alguma forma, nosso semelhante em alguma coisa. A piedade, portanto, nos supera da barbárie. Só lembrando que a compaixão, gente, é uma coisa singular, derivada de uma pessoa em particular. Já a piedade pode ser globalizante, abstrata. Por fim, para fechar, né, e dessa vez evocando Immanuel Kant, outro filósofo também no século XVIII, aí na época do Iluminismo, da polêmica, né, com relação à compaixão, diz Kant, né, não é um dever senti-la, mas sim um dever buscar desenvolver em si a capacidade de senti-la. Nisso a compaixão é uma virtude, isto é, ao mesmo tempo um esforço, um poder e uma excelência. Portanto, é da ordem afetiva, como sentimento de piedade, mas também a gente pode ir para a ordem ética, onde envolve liberdade de escolha, né, e introjeção de valores, vamos colocar assim. Bom, gente, é isso aí. Se gostou aí, dê um like aí, tá? Esse vídeo aqui é de uma linha de vídeo que eu gravo junto com os vídeos da genética. Não parece, mas tem tudo a ver com a política atual. Se você buscar compreender o conceito de compaixão, né, você vai ver muitos hipócritas cristãos aí pregando, inclusive candidatos à política aí que no seu voto, que muitas vezes falam em matar com uma facilidade danada, são muito vingativos e tal, tá? Será que eles têm essa virtude da compaixão? Fica aí a dica aí e obrigado.